Tá tudo em paz? Como é que você tá? É um motivo de muita alegria para minha vida hoje ser o meu aniversário. Hoje ser o aniversário do meu filho também juntamente comigo. E o maior presente, irmão, é eu estar hoje na presença de Deus. O maior presente na minha vida que eu poderia receber, e recebo todo dia, é a graça de Deus na minha vida. Então eu agradeço a cada irmão hoje que me mandou uma mensagem, que esteve comigo. Aqueles também que eu sei que às vezes a gente na correria não lembra, mas eu sei que nas suas orações eu estou também. Então eu fico muito grato a Jesus, fico muito grato a Deus por estar aqui completando mais um ano, a qual o Senhor me concede de vida, a qual Ele me fez refletir hoje sobre tantas coisas, nesses 45 anos vivido, de tantos, como o pastor Duval falou aqui, tantos livramentos Deus me deu, tantas coisas que o Senhor fez pela minha vida, quantas coisas que o Senhor me ajudou e me ajuda até hoje. Então, se não fosse Deus, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse a vontade do Senhor, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que eu não teria uma família estruturada. Eu tenho certeza que eu não teria 2 filhos maravilhosos, porque foi a graça do Senhor que lá atrás, há 18 anos atrás, restaurou meu casamento. Que há 2 anos atrás, eu falo também que eu nasci novamente. O Senhor me livrou dessa Covid, me trouxe vida enquanto parecia que não tinha mais jeito. Então tudo é a mão de Deus. Nada na nossa vida acontece por acaso, é um acaso da vida, não. Mas pastor, então coisas ruins é Deus? Irmãos, quando chegar no céu você pergunta a Ele. Mas eu creio que tudo é propósito de Deus. Porque é no meio das coisas ruins que a gente reflete, é no meio das coisas ruins que a gente se rende a Ele, é no meio das coisas ruins que a gente pensa novamente como é nossa vida. A palavra de Deus diz que é melhor você ir num velório do que numa festa. Porque num velório você vê verdadeiramente o que nós somos e para onde vamos. É no velório que você se conscientiza que essa vida nossa é tão frágil. É no velório que você cai a ficha, que você fala assim: um dia eu vou prestar conta com Deus. Um dia eu vou estar face a face com o Senhor. Então tudo que nós vivemos, irmãos, bendiga o nome do Senhor. Tudo que você faça, bendiga o nome do Senhor. Tribulações, problemas, dificuldades, desertos, vai sempre existir. Mas sabe qual é a diferença hoje que você tem? É porque hoje você enxerga isso. Antigamente, antes de você servir a Deus, você já vivia coisas piores e você não enxergava. Mas aí vem a luz, vem o Senhor Jesus, restaura a sua vida, restaura a sua forma de pensar, de agir, de ver as coisas. E Ele coloca entendimento na sua vida. Mas ao mesmo tempo que tem o Senhor Jesus para te dar entendimento, tem o nosso inimigo para dizer: cadê o seu Deus? E onde Deus estava quando a gente não servia a Ele lá atrás, quando você passava por tantas coisas e você às vezes não nem observava que já era a mão do Senhor lhe livrando de todas as coisas. E hoje nós temos um advogado, hoje nós temos entendimento, hoje nós sabemos que pode vir a luta, mas a vitória é certa. Porque passa, irmão. Nada em cima dessa terra dura para sempre. Nada em cima dessa terra você vai viver eternamente. Hoje eu estava observando. Na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu fui ali buscar a família de George. A sogra dele foi embora. Deixei ela na rodoviária. E ali ela despedindo da sua filha, da Rejane. E eu olhando assim, Rejane um dia foi um bebezinho que a mãe
balançava para lá e para cá, dava comida, fazia tudo para Rejane. Rejane cresce, encontrou o Jorjão na vida. Hoje está aqui morando a quase 700 quilômetros da sua mãe, com a sua família, a qual Deus constituiu para ela agora cuidar. Então tudo são fases na nossa vida. Hoje a criança de hoje é o pai, é a mãe, é o adulto de amanhã. E a vida passa, mas como você tem vivido a sua vida? Qual o objetivo da sua vida? Qual é o foco da sua vida hoje? O que é que você tem verdadeiramente colocado como prioridade na sua vida? A gente fica vivendo a vida, irmãos, que parece que toda semana que passa, aí chegou junho, acabou o ano. O tempo está passando tão rápido, você fala assim, rapaz, passou junho, pensar que nós já está em dezembro. E passa um ano, eu estou completando um ano hoje, quando é daqui, cara, já estou fazendo 46, se assim Deus permitir, e a vida passa rápido. E qual está sendo os seus objetivos? Qual está sendo as suas prioridades? O que você tem verdadeiramente colocado diante de Deus para ser prioridade na presença do Senhor? De que adianta a gente viver uma vida abundante em tantas áreas e chegar lá no fim e não ter aquela frase: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Salomão foi um dos homens mais prósperos que a Bíblia fala. No final da sua vida, Salomão falou: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Amor é o que para você? Amar a sua esposa, o seu esposo é o que para você? É estética? É aparência? Então isso não é amor, irmão. Isso é desejo. Isso é paixão. Amor é quando você começa a enxergar a pessoa até na essência da alma. Que você começa a colocar na balança e falar assim: essa pessoa para mim aqui é tudo na minha vida. Olha o quanto ela é preciosa nessa área. Olha o quanto ela é preciosa nessa outra. Olha o quanto ela é sábia. Olha o quanto ela é boa. Olha o quanto ela é isso. Então amar, irmãos, é você entender a pessoa não só pela aparência, mas pela essência que ela é para a sua vida. Hoje eu estava ali na portaria, olhei para minha esposa e falei assim: quer namorar comigo de novo? Ela: quero. Eu falei: dessa vez foi mais fácil, que antes foi difícil, irmão. Ô mulher difícil para namorar, foi essa mulher aí. Mas vamos à palavra de Deus, irmãos. Abram sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, verso 15. Eu quero trazer algo hoje para você saber o que é um objetivo de vida, o que é uma decisão do que veio fazer e não revogá-la. Todos acharam? Marcos capítulo 15, verso 15. Diz assim: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhes na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem, 21, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali.
chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Só até aí por enquanto. Curve sua cabeça, eu quero orar por você, por mim. Pai, está aqui a tua palavra. A tua palavra, Pai amado, que ela se renova a cada amanhecer. A tua palavra que é vida para aqueles que estão na beira da morte. A tua palavra, Pai amado, que é saúde para aquele que está doente. A tua palavra que é libertação para aqueles que estão cativos. A tua palavra que, Pai, é o alimento a qual nós necessitamos para saciar a nossa fome. A tua palavra que o teu filho disse que é a água da vida, que se nós bebermos nunca mais teremos sede. Então, Pai, que se cumpra aqui essa noite a tua palavra, Pai, não a do homem, não a do pastor, não a de ninguém, mas a tua palavra nas nossas vidas, porque através da tua palavra, Pai amado, é que nós somos libertos. Através da tua palavra é que nós somos curados. Através da tua palavra, Pai, é o que nos sustenta para estarmos aqui acreditando e glorificando o teu santo nome em todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma passagem da Bíblia bem conhecida que fala sobre a crucificação de Cristo. A gente às vezes fala isso de uma forma natural, mas um dia quando eu fui assistir aquele filme, é o Paixão de Cristo. Quem já assistiu? Eu nunca chorei tanto na minha vida. Isso ali, irmãos, era um ser humano fazendo um papel. Um ser humano que a unção, a graça de Deus foi tão grande naquele filme, que hoje ele é um dos servos fiéis do Senhor, a qual leva a palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo. Ele fez o papel de Jesus, a qual vocês podem até assistir o testemunho dele. Ele fala que nunca sentiu algo tão intenso. Ele disse que não era ele mesmo que fazia aquilo ali, era algo que o inspirava a fazer aquilo ali. E ele fez esse papel de Jesus, se crucificando, interpretando Jesus. E a partir do momento que ele aceitou verdadeiramente servir a Cristo, a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele foi excluído dos meios da mídia de Hollywood, que era um dos grandes atores de Hollywood. Ele foi simplesmente colocado de escanteio por ele ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, o maior privilégio hoje da minha vida, que o Senhor nos cubra com o sangue dele, não é isso que eu vou falar, é servir a Cristo, é estar na presença de Cristo. Porque, irmãos, quando a gente para analisar quem éramos sem Jesus e como nós estamos hoje, tem muitas pessoas que no início da sua caminhada com Cristo começam a questionar: mas por que minha vida está até mais difícil? Quando eu passei a servir a Jesus, quando eu passei a aceitar o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Mas sua vida, irmão, sempre foi difícil. A nossa vida nunca foi fácil. Mas o negócio é que o Senhor agora trouxe a luz
Ele abriu os seus olhos para enxergar. Antes a gente era escravo do pecado e a gente achava que estava abafando. Antes a gente não pensava duas vezes em gastar o dinheiro, irmão. Por isso que às vezes parece um peso tão grande na igreja quando se fala de dízimo, quando se fala de oferta. Aí a gente para analisar. Deus não está pedindo algo impossível para você. Ele está pedindo aquilo que você está ganhando, aquilo que Ele colocou na sua mão. Aí Ele pede que você retribua com 10%. Aí as primeiras coisas que vem na cabeça: vou dar dinheiro para o pastor? Vou dar dinheiro, esses 10% dá para me pagar a minha conta tal? E não sei o que, vem tantas coisas na cabeça da gente. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que infelizmente tem pessoas que se beneficiam, infelizmente, das coisas que as pessoas depositam. Nós temos 23 anos de ministério. Eu quero que você, qualquer um aqui, irmãos, não tenha vergonha. Chega ali, a minha esposa, ela é a tesoureira aqui há uns 10 anos, irmão? 12, há 12 anos. Ela está ali à sua disposição. Se você quiser que ela, o seu dízimo, do que foi feito na igreja, do que não foi feito, saída, entrada, tudo está anotado ali nos controles da igreja. Porque nós queremos viver na luz, irmãos. Mas a gente, quando não servia a Deus, você não dava, não era 10% para Satanás, você dava era 1.000.000%. E achava bom. Achava bom. Hoje às vezes você fala assim: meu dízimo é R$200. Meu Deus, R$200, dá para me pagar uma conta de luz, uma conta de água. E não cansava às vezes de pensar assim: eu vou para uma festa lá em Botirama, se eu vou gastar 200, 500, 1.000. Não, depois a gente vê aí o que é que faz. O negócio é curtir a vida. Não se preocupava 10 vezes de falar assim: bota no limite aí, mano, depois a gente paga. Bota um cheque, passa o cartão. Eu quero ver aqui, se o coração seu chega no bate acelerado e fala assim: eu tenho condições de comprar um celular do ano, pode dividir em 10 vezes aí que não tem problema. Vou pagar 10 vezes aí de 300, 500, 600, seja lá o que for. Então tudo isso, irmãos, é espiritual. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. O Senhor, Ele manda aquele que é fiel no dízimo da oferta. Me diga aí o que é que Deus precisa de você. O que é que significa o seu dízimo perante a grandeza de Deus? Mas Ele fala que quer ver onde está o seu coração. Eu não sei porque que eu mudei aqui, meu Deus do céu. Vamos voltar para a palavra. O Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele passou por um período de humilhação. Muitos cientistas, pessoas que estudaram sobre a crucificação de Cristo, eles dizem que uma pessoa normal não aguentaria 30% do que Jesus sofreu. De apanhar, de ser espancado, de tudo isso que aconteceu com ele. Mas ele suportou até o fim. E aqui a gente olha que no meio da caminhada teve pessoas envolvidas. Porque, irmãos, naquela época, morte de cruz era algo humilhante. Era algo que só em falar a pessoa nem queria saber qual foi o seu crime, já dizia logo: esse aqui não vale nada, que foi que vai ser crucificado. Aí eu lhe pergunto:
Qual crime o Senhor Jesus cometeu? Quando ele chegou na presença de Pilatos, Pilatos olhou para ele e falou assim: eu tenho o poder de lhe libertar. Fale alguma coisa. Peça. E a palavra de Deus diz que ele permanecia em silêncio. A palavra de Deus diz que ele, se eu quisesse, Pilatos, a autoridade que você tem foi constituída pelo meu Pai, não por você próprio. Então quem é você? Ele quis dizer assim: quem é você, Pilatos? Você não está entendendo nada. E ali ele foi condenado, irmãos, por algo que ele não fez, mas ele veio cumprir. Ele veio cumprir por mim e por você. Agora me diga, o que você fez para ele te amar tanto? O que nós fizemos para ele nos amar, para entregar-se numa cruz por nós, pagar o preço para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância? O que você fez para ele? Qual mérito nós temos para receber do Senhor Jesus o quão grande sacrifício? E ali eles dizem que o percurso que Jesus percorreu, todo ferido, machucado, todo quebrado, era mais ou menos 600 metros, subindo. Chega ao meio do caminho, ele não suporta o peso da cruz. E ali esse homem, a qual a Bíblia cita aqui, o Simão, ele ia passando por acaso, e ele foi obrigado, não foi ele que se voluntariou, que chegou assim: deixa eu ajudar esse pobre coitado, que está com a cruz muito pesada. A palavra de Deus diz que ele foi obrigado a carregar a cruz do Senhor. Será que ele foi querendo, irmão? Será que ele foi muito satisfeito? Acho que ele deve ter falado: meu, o que é que eu fiz? Agora esse aqui faz as coisas erradas, quem está carregando a cruz dele sou eu. Mas ele não sabia, ele não tinha ideia de que ele ia fazer parte de uma história que nunca vai ser apagada. Ele não tinha ideia que ele ia fazer parte de um livro que é lido em todo o mundo, um livro que é vida, que traz vida para cada um. Então, através daquilo que ele nem imaginava, ele estava sendo abençoado. Através daquilo que parecia ser humilhação. Quantas vezes a gente passa por coisas que parecem a maior humilhação nas nossas vidas, simplesmente porque você é fiel a Deus. Mas lá na frente a gente vai entender o propósito de tudo. Lá na frente a gente vai entender tudo. Então tudo que você passa hoje, irmão, tudo que nós passamos em cima dessa terra é propósito de Deus. Vamos ler aqui mais um pouco. E eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. 25. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriram-se a escritura que diz: ele foi condenado entre os transgressores. 29. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel,
desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Só até aqui, por enquanto. Quantas vezes, né, irmão? Eu também um dia fui assim, sem entendimento da palavra, sem ser liberto, os meus desejos acima de tudo e de todos, as minhas vontades, o meu eu era maior do que tudo, o meu ser é o que está hoje acontecendo no mundo, que tudo pode, não, tudo é, o que importa é o amor, e liberando tudo, e fazendo tudo que não vai de encontro, vai em contra a palavra, vai em contra a princípios, a verdades. Eu também fui assim. Uma pessoa às vezes vinha falar de Jesus para mim. Quem de nós não já criticou? Tá bom, então tá bom, só vocês estão certos, eu estou errado, só vocês vão para o céu, eu vou para o inferno. Quem não já foi crítico assim? Para que tanta gritaria? É surdo, é? Para que tanta coisa? Precisa disso tudo? Será que Deus é surdo? Quem não já foi crítico? Quem um dia não fazer igual a passagem de Jesus, só que ao contrário, quem nunca apontou o dedo atira a primeira pedra. Quem nunca apontou o dedo para alguma coisa atira a primeira pedra. Irmãos, hoje você não é melhor do que ninguém. Hoje eu não sou melhor do que ninguém, mas hoje eu tenho algo que muitas pessoas ainda não têm, que é o Espírito Santo de Deus que me libertou de todo o pecado, que é a graça de Deus que me alcançou. E é isso que nos sustenta, é isso que me faz ser uma pessoa melhor, é isso que move dentro de mim para que eu possa cada dia mais fazer algo, não pela minha bondade, irmão, que nem o próprio Jesus, ele quis ser chamado de bom, ele falou, bom é meu Pai que está no céu, ou ele quis dizer o quê? Então todos nós que pisamos aqui em cima desta terra, estamos sujeitos a coisas erradas, a ter momentos difíceis, a ser, sei lá, de qualquer forma, pecador como nós somos. Ele quis dizer isso. Mas se nós buscarmos a essência da adoração no Senhor, é onde Ele vai nos dar o entendimento, onde Ele vai nos dar a liberdade. Eu pensava assim comigo, esse negócio de crente é complicado. Ah não, quando eu lembro que eu, sei lá, parar de tomar minha cervejinha, parar de jogar minha bola, o culto vai bater bem no dia do jogo da final, aí eu vou pro jogo, e eu ficava me colocando na balança, que parecia que as coisas do mundo eram 1000 vezes melhor. Aí Jesus, meu filho, eu vou começar a trabalhar em você, porque eu tenho um propósito na sua vida. Primeira coisa que Ele fez, me deu uma lesão no joelho, que nunca mais eu fui o mesmo. Segunda coisa, Ele fez cair toda a máscara que eu tinha, que às vezes a gente coloca uma capa, né, de um santinho, do pau oco, e na verdade nós somos tão sujos, tão cheios de mentiras, de coisas desagradáveis. Aí Deus falou, vou trabalhar nessa área sua. Colocou logo para cair a minha máscara, mostrou que eu era um adúltero, que eu vivia com vida errada, que eu traía a minha esposa, que eu não prestava mesmo, que eu era porcaria. E assim Deus foi trabalhando. Mas sabe o que fez com que eu chegasse aqui, irmãos? Porque Deus, Ele trabalha, Ele faz a vontade dEle, Ele faz a parte dEle.
Mas uma coisa que é essencial para você chegar na presença, estar na presença de Deus, sabe o que é? Quem sabe o que é? Levanta a mão aí. Brincadeira, irmão, não precisa responder não, ninguém vai saber. Reconhecer que você precisa dele. Reconhecer que você necessita dele. Ele vai fazer a parte dele todo dia na nossa vida, irmão. Todo dia ele aponta, ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo, não vá por esse caminho, faça assim, faça assado. Mas se a gente não reconhecer, ele também não vai te forçar. Eu passei por todo esse processo, mas eu precisei reconhecer que era ele que ia entrar na minha vida e fazer a diferença, que era ele que ia restaurar meu casamento. Não restaurou o joelho não, porque ele falou, se restaurar o joelho você volta a jogar muita bola, não vai ser o homem de Deus que eu quero que você seja. Mas é ele, irmãos. A palavra de Deus, arrependa-se dos seus pecados, morra para o mundo e nasça para Cristo. É eu e você que temos que escolher, não é Deus que vai escolher por você não. O Senhor, Ele te chama todo dia, Ele te dá oportunidades, Ele coloca pessoas na sua vida para falar dEle, para dizer o quanto nós necessitamos dEle. Mas se você não tomar a decisão, se você não falar assim, eu quero mudar, é questão de opinião, irmão. Se você sabe que você está morrendo de pressão alta, você vai ficar comendo coisa salgada, irmão? Deus é fiel, vai me curar dessa pressão alta. Mas eu não aguento ver uma carne de sol, não aguento ver um churrasco, não aguento ver nada com sal. Mas Deus é fiel para me curar dessa pressão alta. Uma vez eu ouvi um testemunho do pastor Jorge Linhares. Ele é diabético. Hoje ele é diabético. Aí ele falava assim: foi Deus que deixou isso acontecer comigo? Foi Deus que colocou a diabetes na minha vida? Ou foi eu que fui negligente? Quando eu fazia um exame dava alterado, em vez de eu fazer algo para diminuir, não, mas só um pedacinho de bolo, só um docinho, só isso, só aquilo. Quando ele foi acordar para a vida, agora ele está tomando insulina, tomando tudo para sobreviver, para continuar uma vida normal. Deus nos dá oportunidade todo dia. Vamos finalizar, que hoje é noite de Santa Ceia. Eu não quero me prolongar muito para nós sermos pontuais. A palavra de Deus diz para a gente sermos organizados. Eu quero terminar de ler isso aqui. No verso 33 diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia eles tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Só até aí, irmãos. Ele morreu naquela cruz, mas ele também, no 3º dia, ressuscitou, e está vivo até hoje. E ele promete nas suas escrituras
que vai voltar e buscar a sua igreja, que vai voltar e buscar aqueles que permanecerem até o fim. Permaneçam. Quando é o fim, pastor? Nem o próprio Jesus sabe. Mas para nós, sabe quando é o fim, irmão? É todo dia. Todo dia você tem que estar olhando como se fosse o fim, porque a gente não sabe nem o momento, nem a hora. Então para nós tem que ser todo dia você reconhecendo que só Ele é Deus, todo dia você reconhecendo que precisa dEle, todo dia você se arrependendo de algo errado que você faz, todo dia você buscando a presença dEle para a sua vida, porque nós não sabemos o que será daqui a 2 horas, irmãos. A gente não sabe o momento que o Senhor pode nos chamar também e tirar o fôlego de vida nosso. Semana passada eu contei aqui, eu perdi um grande amigo, pessoa muito sem palavras como ser humano, um ótimo pai, um ótimo profissional, uma pessoa excelente como filho, da minha idade, pessoa ativa, uma pessoa que praticava esporte, se alimentava bem. De uma hora para outra, pedalando, sentiu uma dor muito forte em cima do peito, chamou a sua esposa, ela foi com o carro, pegou ele, levou para casa, chegou lá, queria levar ele para o médico, ele, não, eu vou tomar um banho e a gente vai no médico. E ele caiu dentro do banheiro, chamaram o SAMU, tentaram reanimar ele por mais de 1 hora, deram um choque, deram tudo, e foi o momento dele. Todos nós um dia iremos, mas o dele foi a semana passada, foi o dia dele. E aí? Como você está se o Senhor te chamar agora? Como você está diante de Deus, diante da vontade dEle, de tudo aquilo que Ele requer que nós venhamos fazer? Como você está, irmão? Ah, não vou lavar a igreja hoje não. Misericórdia. Chega lá, não sei o quê. Aí a gente fica igual esse homem da cruz. O que eu fiz para merecer estar carregando a cruz desse cara? E depois ele foi ver o quão privilégio foi ele fazer aquilo. A gente fica sem entender às vezes o ser humano, sabe? Eu fico assim olhando às vezes, a gente faz às vezes tanta coisa pelas pessoas, a gente procura agradar da melhor forma possível, a gente fala de Jesus, a gente diz, testemunha, tantas coisas maravilhosas, a pessoa vê Deus na nossa vida, vê o quanto nós mudamos, o quanto a gente faz a diferença às vezes em algumas coisas, não nós, mas o Senhor na nossa vida. Aí você tenta ajudar a pessoa de todas as formas, você vai na casa, você ora, você ajuda de todas as formas, você fala com a pessoa, pergunta, se preocupa. Aí de uma hora para outra você vê uma pessoa dizer assim: vou mais na igreja não, quer saber mais dessa vida, e joga as pérolas aos porcos, e você fica buscando entender: Deus, o que eu fiz de errado, Senhor? Será que foi eu que fiz alguma coisa de errado? Que de uma hora para outra a pessoa vira a cabeça, vira as costas e sai assim. Eu fico tentando entender, irmãos, buscando em Deus entender. Sabe o que Deus falou, irmão, para mim? Eu orando, quinta-feira, foi nessa quinta-feira passada, que eu vim para a oração, na quinta, e eu fiquei ali, deixei as mulheres aqui orando, e fui lá para aquela salinha, e eu comecei a chorar diante de Deus.
Eu nunca tinha, assim, foi algo tão espiritual, que eu chorei tanto na presença de Deus, eu não conseguia falar uma palavra, eu só chorava, e eu ficava assim: Pai, por quê, Pai, que, no meu pensamento, que eu não conseguia falar, eu só chorava, eu falava assim: Deus, por quê, Pai, é tão difícil as pessoas permanecerem diante do Senhor? É eu, Pai, é a igreja, é os irmãos, o que é que acontece, Senhor? Que a gente luta, quando a gente vê aquela pessoa falando: essa aqui agora está firme, a pessoa está desenvolvendo algo, está lutando, pensa que não olha para outra pessoa, aí você pergunta: não, nada não, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo em paz, tudo bom, tudo uma maravilha. Aí você fica perguntando. Sabe o que Deus falou ao meu coração, irmão? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não esperando aplausos, não esperando recompensa humana, não esperando reconhecimento humano, mas faça aquilo a qual eu entreguei na sua mão, de falar, de orientar, de orar. Se precisar 1000 vezes você vai lá atrás, você vai orar, você vai ajudar, mas faça a sua parte. Então eu quero dizer para você, assim como o Senhor Jesus fez aqui, Ele veio fazer a parte dele, e nos ensinou o maior legado que está em cima dessa terra. Por mais que queiram distorcer, por mais que queiram falar coisas ao contrário, mas o que Ele nos ensinou, e está escrito nessa Bíblia, nada pode ser revogado e nem mudado, nada. É a palavra de Deus, é a verdade e a vida, não tem como mudar. A palavra dele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem terceira via, não tem outra mão para você seguir, ou é Jesus ou então, irmão, não tem jeito, não tem outro caminho a seguir. Então nessa noite, quero que você fique de pé. Eu vou estar orando para a gente servir a Santa Ceia. Irmãos, faça a sua parte na presença de Deus, faça a sua parte na casa de Deus, ajude como você puder, de melhor forma possível, convide as pessoas. O que você tem testemunhado sobre o ministério a qual você congrega? O que você tem falado para as pessoas sobre os seus líderes, sobre as pessoas que estão à frente desse ministério? O que você tem testemunhado do que Jesus fez na sua vida? Ou será que Jesus não fez nada por você? Porque na minha, irmãos, Ele fez tudo e mais um pouco, e faz até hoje. E eu creio e profetizo na vida de cada um de vocês aqui hoje, que a palavra do Senhor vai se cumprir, que diz que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida e na sua vida. Pai, eu te agradeço, Pai, por cada um, Pai amado, que saiu da sua casa, que nos assiste, que esteja nos acompanhando. E eu digo ao Senhor, Pai, que o melhor do Senhor ainda está por vir nas nossas vidas. Eu peço e creio que a Tua palavra vai se cumprir nas nossas vidas, Pai. Nos sustenta, nos guarda, Pai amado, para sermos fiéis até o fim, assim como o Senhor Jesus nos ensina. Ele não merecia passar por aquilo, Ele não precisava passar por aquilo, mas Ele passou por amor, Pai amado. Tudo passa, Pai, em cima dessa terra, mas o Senhor permanece para sempre. E o que o Senhor nos promete, Pai amado, é uma vida eterna e vida em abundância. Então nessa noite, Pai amado, eu quero te agradecer e pedir ao Senhor, Pai, faz de novo, Pai, nas nossas vidas.
Faz mais uma vez, transforma nossos corações, acende a chama, Pai, que às vezes está querendo se apagar dentro de nós. Pai, traz um refrigério nas nossas almas. Pai, traz paz em tanta tribulação que às vezes a gente passa, Senhor. Deus, Tu és fiel para cumprir na vida de cada um aqui, Pai. Tu és o Consolador. O Teu Espírito Santo ficou em cima dessa terra para nos consolar e nos ajudar. Mas nós venhamos abrir o nosso coração, que nós venhamos abrir o nosso coração para Ti, Pai, confessar os nossos pecados, reconhecer que nós necessitamos de Ti, Pai amado, e que nada, nem ninguém em cima dessa terra, Deus, venha mudar a nossa fé, venha mudar, Pai amado, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que nenhum problema seja maior do que o nosso Deus, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dor. Em nome do Senhor Jesus, prospera o Teu povo, Pai, em todas as áreas, financeira, na área da saúde, espiritualmente. Traz um renovo, Deus. Pai, traz um renovo ao nosso coração aqui essa noite. Um avivamento, Deus, a qual o Senhor fala que a Tua igreja vai fazer um avivamento em cima dessa terra, Deus, a qual vai impactar as nações. Em nome de Jesus, Pai. E eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu és fiel. Todos nós somos falhos, cheios de erros, mas o Senhor permanece fiel mesmo assim. Então nos ajuda, Pai, a alcançar o santo dos santos do Senhor nas nossas vidas, para que nós possamos mudar, Pai, para que nós possamos ser melhores e buscar verdadeiramente a Tua presença para nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.